Imagine subir a montanha na escuridão, depois de um dia de luta, tristeza e exaustão. Foi assim que começou, em meio à aflição, a história gloriosa da transfiguração. Naquela mesma semana, Jesus ele foi revelar que iria sofrer, morrer e se entregar. E os discípulos ouviram sem conseguir suportar, pois sonhavam com o reino prestes a reinar. Esperavam glória, poder, vitória, mas ouviram sobre a cruz, sofrimento e derrota. Confusos e abatidos, sem entender a trajetória, subiram com Jesus rumo ao alto da montanha remota. E enquanto subiam, o sol desaparecia e lentamente o céu se escurecia. O vento soprava e a noite surgia. O silêncio da montanha tudo envolvia. Quando chegaram, o cansaço os venceu. Os olhos pesaram e o corpo adormeceu. Mas Jesus se afastou ao Pai e ofereceu uma oração profunda que o céu atendeu. Jesus pediu ao Pai com fervor que mostrasse aos discípulos sua eterna esplendor, a glória divina do Filho do Senhor, a mesma que possuía antes do mundo existir em redor. E então algo sobrenatural aconteceu. Enquanto Jesus orava, o seu rosto se resplandeceu, e como o brilho do sol, seu semblante apareceu e suas vestes de luz intensa se encheu. E os discípulos despertaram já no meio daquela visão. E veio diante deles uma surpreendente aparição, Moisés e Elias em conversação, falando com Jesus sobre a sua missão. Mas existe um detalhe que precisa de atenção, pois muitos ignoram essa explicação. A Bíblia condena qualquer invocação ou contato com os mortos em comunicação. Em Deuteronômio está a declaração: quem consulta os mortos pratica abominação. Então surge a pergunta em meio à reflexão: o que acontece naquele monte então? Segundo o relato da palavra do Senhor, não eram espíritos vagando sem vigor. Moisés e Elias estavam vivos em esplendor, na presença divina do eterno Criador. Elias nem chegou a experimentar a morte. Foi levado vivo ao céu com poder mais forte. Já Moisés morreu, mas Deus mudou a sua sorte, ressuscitando para uma vida sem corte. E o assunto daquela conversa celestial era o sacrifício de Cristo santo e real. Falavam da cruz, do plano divinal, da missão redentora do amor eternal. Enquanto os discípulos não compreendiam a cruz, Moisés e Elias entendiam a luz. Vieram fortalecer o Filho Jesus para as terríveis provas que estavam a vir sobre a cruz. E existe ainda um símbolo poderoso nessa visão. Escondido por trás daquela revelação, Elias representa os vivos na salvação, transformados sem provar a morte ou corrupção. Moisés representa os justos ressuscitados, que no retorno de Cristo serão despertados, e os fiéis que dormiram serão levados para a eternidade glorificados. No monte apareceu o reino futuro de Deus, Jesus glorificado diante dos olhos seus, Elias representando os vivos fiéis e Moisés os remidos erguidos aos céus. A transfiguração não foi só um sinal, nem apenas um milagre sobrenatural. Foi a revelação do triunfo final, da glória de Cristo em seu reino eterno.